Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com um assunto bem interessante que é a Guerra de Canudos. Pensar um pouco a respeito de como vivia a população do interior do Brasil logo no início da República, quais são as suas crenças, aquilo que eles reivindicavam e citar um problema estrutural da nossa sociedade até hoje, que é o acesso à terra, o acesso da população à terra. Se esse é um assunto que te interessa, eu já peço aí que você marque aí um like nesse vídeo, dê um like aí nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative ali as notificações, aquele sininho que aparece lá para você receber mensagem quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos à aula? Eu começo a aula apresentando aí um pequeno pedaço do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. É um livro básico aí para a gente observar como se deu essa guerra dos Canudos, né? É um ponto muito fundamental, digamos assim, da nossa literatura e também um dos principais relatos jornalísticos do que aconteceu lá no Arraial de Canudos, o que aconteceu com aquela população, por que aquela população ali se revolta contra o Estado. É claro que essa é uma das versões, a gente vai falar ao longo do vídeo aí a respeito de uma versão mais histórica da coisa, essa aqui seria uma visão mais da literatura, mas ela é fundamental, digamos assim, para a gente abrir os caminhos da nossa explicação sobre o tema. Então vamos lá, diz Euclides da Cunha no livro Os Sertões: não é o bárbaro que nos ameaça, é a civilização que nos apavora. E a gente deve pensar como que vivia na prática a população do interior do Brasil no começo da República. É claro que esse interior estava dominado por uma enorme concentração aí fundiária. Você vai ter principalmente no Nordeste, é o local onde se tem aí a revolta de Canudos, uma região completamente tomada por latifúndios e também com o poder desses donos de terra sendo exercidos, fazendo com que a balança da justiça, que deveria ser sempre igualitária, digamos assim, sempre vá pender para o lado daqueles que são os donos das terras. Bom, os fazendeiros ricos, eles vão ter um poder absurdamente grande. Eu vou falar um pouco mais e destrinchar um pouco mais sobre o exercício de poder desses grandes fazendeiros chamados coronéis numa outra aula, que a gente vai falar sobre república oligárquica, mas eu apresento para vocês que eles vão ter plenos poderes, inclusive o poder de polícia, tal qual mostra ali a charge, a brincadeira, o coronel amarrando e trazendo o sujeito para votar naquele conceito de voto de cabresto, coisa que a gente vai observar também mais para frente. De cara, eu quero apresentar para vocês que havia, sim, um grande domínio, um domínio que se acentuava dentro de um interior cada vez mais pobre, uma miséria absurda, vão conviver com uma seca e também com o descaso do governo federal, ou seja, uma realidade do Nordeste não muito diferente da atual realidade que nós vivemos. Pouco se desenvolveu, ou pouco foi feito para o desenvolvimento humano no Nordeste, para o desenvolvimento ali, para tentar minimizar os efeitos da seca. Um cenário virada ali do século XIX para o século XX, muito propício para o surgimento de líderes religiosos com mensagens ali apocalípticas, mensagens do fim do mundo, de sinal dos tempos. A gente está passando por um momento onde a Igreja Católica detinha muito poder no final do século XIX, ao longo do século XIX, ao longo do Império Brasileiro. A Igreja Católica detinha muito poder. Esse poder ela vai ser diminuído, principalmente no final do Império, e a ponto de você construir uma nova república com um Estado teoricamente laico, um Estado onde você não tem uma religião oficial, e nesse sentido o poder da Igreja Católica ele vai ser
efetivamente, melhor dizendo, diminuído. Isso vai fazer com que muitas pessoas, muitos religiosos, muitos chamados beatos, aquela pessoa que vai seguir com mais afinco a Igreja Católica, vai perceber esse enfraquecimento da Igreja e vai tentar buscar outros elementos que tentar melhorar, digamos assim, aumentar esse poder da Igreja. E aí vai começar a surgir muitos movimentos messiânicos, tal qual como ocorreu com o próprio Canudos, com o próprio Antônio Conselheiro. Então, contestando aí a República recém-organizada e a criação do Estado laico, começa a se iniciar a trajetória de Antônio Conselheiro. Ele que, a princípio, vai ser uma pessoa que vai ter um problema, uma desilusão amorosa, e a partir dali ele começa a ele entende, talvez, que precisava de pagar os seus pecados, e para isso ele vai sair de ir renovando as igrejas, reconstruindo as igrejas, colocando para funcionar, numa tentativa aí, como eu disse, de tentar restabelecer um pouco esse poder da igreja. Ele vai até um determinado momento onde ele chega numa região, que é a região de Monte Belo, que era uma fazenda abandonada, e ali ele decide se fixar e criar o Arraial de Canudos. Aquela população que vinha seguindo ele tende a aumentar, e ali em Arraial do Canudos, de fato, começa a ter um modelo de sociedade mais voltado às leis morais da igreja, tentando recuperar, de alguma forma, aquela estrutura da Igreja Católica tinha na época do Império. Muito vai se falar que Antônio Conselheiro era um monarquista, a própria obra do Euclides da Cunha apresenta isso como sendo uma revolta popular pedindo a volta do Império. Isso não vai ser tão claro dentro das palavras do próprio Antônio Conselheiro, mas vai ser uma das consequências, digamos assim, para o estado em que vivia a população. Então, esse Arraial de Canudos ele começa a prosperar, começa a crescer, começa muitas pessoas a irem vivendo, né? As pessoas que viviam nas redondezas com uma condição muito miserável começam a pensar, a projetar uma qualidade de vida melhor no Arraial de Canudos. Vale destacar que ali no Arraial de Canudos a pessoa chegava sem absolutamente nada e recebia terra, recebia condições de trabalhar nessa terra, tudo de modo gratuito. Ele também partilhava de sua produção com os outros, desde que seguisse as normas e os valores morais apresentados aí pelo próprio Antônio Conselheiro. Então você cria ali uma comunidade religiosa numa terra, num latifúndio improdutivo, como tantos outros, uma terra que foi abandonada por conta da seca, mas que consegue ali, através daquela população, melhorar a produtividade da terra, fazendo com que você tenha uma pequena produção agrícola, criação de animais, tudo para alimentar o próprio arraial. Eles vão comercializar poucas coisas com algumas cidades da redondeza. Os fazendeiros vão ficar inconformados, né, com essa ideia de, no final das contas, o Arraial de Canudos, eles eram poceiros, eram pessoas que tomaram de posse uma propriedade teoricamente privada, mesmo que sendo improdutiva, mesmo que haja várias contestações de quem seria o dono daquilo ali, mas em tese teria um dono, em tese seria um exemplo a ser seguido por outras pessoas, um exemplo perigoso a ser seguido por outras pessoas, fazendo com que os fazendeiros da região ali ao entorno ficassem extremamente incomodados com isso. A igreja também católica vai ficar incomodada, principalmente a diocese ali da Bahia vai ficar muito incomodada, porque Antônio Conselheiro, entre outras coisas, cria ou recria uma igreja católica dentro do Arraial de Canudos, e ele mesmo passa a professar, né, a falar, a pregar, né, a fé católica, o que dentro da igreja isso não é possível, só os padres podem fazer. E esse descontrole por parte da Igreja Católica também gera uma pressão social, digamos assim, para que as autoridades façam alguma coisa, façam uma ação contrária ao Arraial de Canudos. É claro que todas as ações aí, as 3 primeiras ações que eu vou citar, que vão ser tentativas aí frustradas de destruir o Arraial de Canudos,
todas elas vão subestimar o poder de Canudos, todas elas vão entender que de alguma forma ali estava uma população extremamente carente, desorganizada, que era só dar um tiro para o alto que eles sairiam correndo, que iria assim tomar de modo muito fácil, ou retomar de modo muito fácil as terras, o que na prática não vai acontecer. Eles vão conseguir resistir, não só resistem com muita bravura, mas eles resistem por um ideal, pelo aquilo que eles acreditam. Eu costumo sempre dizer que é muito diferente um militar lutar porque ele está sendo mandado pelo governo, e um outro militar, uma outra pessoa lutar por estar defendendo a sua região, por estar defendendo aquilo que ele acredita, por estar defendendo a sua pátria, a sua religião. Então há uma diferença do moral de guerra, do moral de batalha muito grande. E nesse sentido de moral de batalha, o pessoal do Arraial do Canudos vai se sobressair enormemente perante as tropas do governo que vão ser mandadas. E a cada derrota das tropas do governo, são 3 derrotas muito grandes, não só aumentava ali a importância do Arraial de Canudos como um exemplo até então bem-sucedido de uma população pobre que domina uma terra, como também o Arraial de Canudos pegava as armas desses militares derrotados e fazia com que o Arraial de Canudos de alguma forma aumentasse o seu poder bélico. Isso tudo vai gerar um espaço de debate muito intenso na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, fazendo com que haja uma medida mais enérgica por parte do Estado. Vai mandar um arsenal de guerra de quase 10 mil soldados com forte aparato militar, entre outras coisas, canhões, metralhadoras e tudo mais, para tentar destruir. E aí sim, de fato, eles conseguem destruir o Arraial de Canudos. O Antônio Conselheiro acaba sendo morto. A população vai resistir. É óbvio que alguns vão acabar saindo, né, desertando e tudo mais, mas eles vão resistir. No próprio relato de Euclides da Cunha, fica ao final apenas um homem e uma criança resistindo a tiros até o final, até ele ser completamente destruído. Então, o Arraial de Canudos vai ser completamente destruído, depois vai ser dinamitado, jogado querosene, queimar tudo. Hoje em dia existe uma represa no qual a região que é o Arraial de Canudos hoje foi completamente inundada. No final das contas, a gente tem um saldo aí de em torno de 25 mil pessoas mortas, entre populares e soldados. Então foi uma guerra muito forte dentro do primeiro momento ali da República do Brasil. Precisa refletir bastante sobre as consequências da Guerra de Canudos. E entre elas a gente vai ter ali um modelo que até então a República utilizava. O final do século XIX e início do século XX, a gente vai ter muito essas teorias racistas, teorias que vão apresentar que há um fator natural, biológico, para determinadas coisas, como, por exemplo, o messianismo, como, por exemplo, o fato do povo brasileiro ter doenças e tudo mais. Então, havia todo um estudo em torno disso. Nina Rodrigues era um dos estudiosos mais aclamados e financiado pelo governo federal, e nesse sentido aí, a própria cabeça do Antônio Conselheiro vai ser levado para o Nina Rodrigues estudar, algo que vai se tornar muito comum no começo ali do século XX. Por exemplo, cabeça de muitos cangaceiros foram levados até a capital, até o Rio de Janeiro, para ser estudado aí, para tentar entender por que isso acontecia, para desenvolver essas teorias. Claro que hoje em dia isso é um sinal absurdo de barbárie humana, mas na época fazia parte assim, do que eles chamavam de ciência das mais desenvolvidas possíveis. É claro que com um pouco mais de estudo, um pouco mais de tempo de análise desse tipo de ciência, hoje a gente sabe que são estudos completamente absurdos, que não têm valor científico nenhum, que eles tiravam conclusões extremamente precipitadas e preconceituosas a respeito do que acontecia aqui no Brasil.
Dentro da historiografia, como eu disse, a gente não fica só na vertente propriamente do Euclides da Cunha, que era um jornalista que vai relatar tudo aquilo. Nesta aula, eu trabalho um pouco mais com o conceito do Rui Facó, né, que ele desenvolve esse conceito aí, um dos conceitos pilares da historiografia do Brasil, no livro Cangaceiros e Fanáticos, e ele vai apresentar justamente essa ideia da luta pela terra em si, não só talvez o critério ali messiânico utilizado pelo Antônio Conselheiro seria um grande pano de fundo para o assunto que mais importava, como de fato fosse o acesso à terra e a possibilidade de você produzir numa região dominada pelos coronéis e seus poderes ali armados e por aí vai. Então, para o historiador Rui Facó, o movimento expressou a luta por terras no interior do país. Essa luta continua até hoje com várias idas e vindas, sempre muito mal vista pela grande sociedade, pela grande mídia e tudo mais, mas sempre uma ferida que, vez por outra, se aflora no Brasil, inclusive até hoje, no Brasil que nós vivemos atual. Bom, agora acabou. Obrigado por assistir minha aula. Eu te agradeço demais por você ter chegado até o final desse vídeo. E a gente se encontra numa próxima aula. Valeu!